Olá, dando continuidade às palestras do nosso pré-simpósio, eu me chamo Michele Ribeiro, sou secretária da Liga Acadêmica de Trauma Dentário e eu vou conversar com vocês sobre a revascularização pulpar em dentes imaturos. Para começar, o que seria a revascularização pulpar? Então, para dentes imaturos que precisam de tratamento endodôntico, nós temos duas opções terapêuticas, a apsificação e a revascularização. Uma tem o objetivo de somente fechar o canal radicular o mais rápido possível, né, o ápice radicular, que é feito por meio de um tampão com material biocerâmico ou MTA, que é essa primeira imagem do tampão apical. E a segunda alternativa, que é a que nós vamos conversar hoje, é a revascularização, onde a gente não tem somente o objetivo de fechar esse ápice como ele está. Nós queremos promover um desenvolvimento dele, além dessa etapa que a necrose estagnou o seu desenvolvimento. E como ela acontece? Falando de princípios biológicos, nos dentes imaturos, logo no seu ápice, né, no seu periápice, ele vai apresentar uma papila apical, que é uma papila que está cheia de células-tronco, que num processo de risogênese convencional, que não foi interrompido por necrose, ele vai originar mais odontoblastos e cementoblastos para promover o fechamento daquele ápice. No entanto, quando a gente tem um processo de necrose, é necessário que o cirurgião dentista intervenha para conseguir estimular esse crescimento mais ainda. Aqui o corte histológico, né, das células da papila apical, que são chamadas de SCAP, né, que é um acrônimo em inglês para células-tronco da papila apical, onde tem aqui no corte histológico, vocês podem observar, a região da papila está circulada em azul, e as setinhas apontam a sua direção de proliferação para dentro do canal radicular. E a nível de curiosidade, essas células, elas não são usadas somente para o desenvolvimento do dente. Em outros estudos, né, in vitro, em laboratório, também é possível utilizar essas células que têm um potencial gigantesco de proliferação para gerar outros tipos de células, como células neurais, adipócitos, condrócitos e hepatócitos também. Agora, falando sobre as indicações desse procedimento, temos as indicações clínicas primeiro, que, como eu já falei no início, para dentes imaturos, né, com risogênese incompleta, que precisam de tratamento porque sofreram, né, necrose e podem ter ou não lesão periapical associada. Ela tem o objetivo de promover a continuação do desenvolvimento radicular. Preferencialmente, o diâmetro desse ápice aberto tem que ser igual ou maior a 1 milímetro para promover uma invaginação mais abundante de células para desse canal radicular. E também nós só fazemos tratamento endodôntico em dentes que têm uma capacidade boa de serem restaurados ou serem substituídos por reabilitação protética. Agora, falando sobre aspectos psicológicos, o paciente precisa ser colaborador e ter uma boa adesão ao tratamento, porque nós tratamos principalmente com pacientes pediátricos, né, nesses casos de risogênese incompleta, que são pacientes crianças ou adolescentes. Então, eles precisam ser colaboradores, porque o processo é demorado, né, e precisa de acompanhamento. Também é preciso informar o paciente e seus responsáveis legais que esse tratamento é de natureza regenerativa e que ele tem grande potencial de dar certo, mas que a gente não pode garantir com 100% de certeza que esse dente não vai precisar ser retratado no futuro. Qualquer intervenção, principalmente porque se trata da resposta biológica daquele paciente, então a gente não tem como prometer 100%. E também lembrar que os pacientes, tanto nesse tipo de procedimento quanto de trauma, precisam ser acompanhados clínica e radiograficamente por longos períodos de tempo, para mais de 2 a 3 anos de acompanhamento. Agora, falando especificamente das etapas do procedimento, eu vou citar aqui algumas peculiaridades desse procedimento que se diferem do tratamento endodôntico convencional. Para começar, a instrumentação, que o tratamento endodôntico é feito normalmente, só que no caso das revascularizações, ainda não há um consenso 100% de se a instrumentação deve ser feita ou não. Por quê? Pelos dentes imaturos terem paredes né, radiculares muito finas e curtas, o movimento de limagem não é indicado para esses dentes. Mas existem alguns artigos que citam que é feita uma instrumentação delicada somente para remover ali os remanescentes da polpa necrótica
e substâncias que ficarem ali em suspensão, e dá certo da mesma forma. Agora, falando sobre a substância irrigadora, ela precisa ter propriedades bactericidas e bacteriostáticas, e principalmente ter uma baixa toxicidade, porque a gente vai tratar com regeneração celular. Então, não pode ser tóxica. É muito debatido também, saem sempre novos estudos. A maioria deles vai falar sobre hipoclorito de sódio, entre 1% e 6%. No entanto, o padrão ouro, atualmente, é a clorexidina 2% em gel. Agora, falando sobre a medicação intracanal, no passado era usada uma pasta triantibiótica, com esse antibiótico que eu citei aqui, que eu listei para vocês, mas ela caiu em desuso porque ela podia causar reações alérgicas em pacientes que já apresentavam, né, alergia a antibióticos, pode desenvolver ao longo do tempo resistência bacteriana, ela é de difícil remoção, porque precisa ser removida essa medicação entre uma sessão e outra, e ela pode causar também alterações de cor nos elementos que estão sendo tratados. Atualmente, nós utilizamos a clorexidina em gel 2% associada com hidróxido de cálcio na proporção 1:1, que é o protocolo da Unicamp, né, que é referência desse tipo de estudo. Agora, falando especificamente sobre as etapas clínicas desse tipo de procedimento, eu utilizei aqui um artigo da própria Unicamp, que eu deixei também nas minhas referências, para vocês conferirem depois. Eu vou explicar aqui para vocês. Então, a primeira etapa é anestesia, isolamento absoluto, acesso. Depois é preciso fazer odontometria de maneira convencional, né, com limas e radiografia, porque o localizador apical não funciona em dentes com ápice imaturo. Então vai ser feita uma irrigação abundante com clorexidina 2% em gel e uma instrumentação delicada somente dos terços cervical e médio, como eu falei, né, com instrumento de baixo calibre, não fazendo movimento de limagem, somente ali para remover os restantes da polpa. Logo em seguida, depois da instrumentação químico-mecânica, nós vamos fazer a medicação intracanal, que vai ser preparada a pasta de hidróxido de cálcio e clorexidina 2% na proporção 1:1 e vai ser introduzida no canal com o auxílio das lentulo. Logo após a medicação, é feito o selamento coronário com material provisório, normalmente cotosol, e a resina composta. É muito importante que haja esse selamento com resina, porque esse curativo precisa durar entre 20 e 40 dias. Então, não pode haver nem margem para recontaminação desse conduto. Nesse caso aqui, logo após 21 dias, o paciente retornou. Foi feita a remoção da medicação com soro fisiológico, seguida de um protocolo de irrigação com EDTA 17% por 3 minutos. A remoção desse EDTA, né, com soro fisiológico. E para estimular o coágulo, que vai ser responsável pela proliferação de células, foi inserida uma lima K, normalmente 15 ou 20, a 2 milímetros do ápice, e é cutucado ali o periápice desse dente para estimular sangramento. Então, o cirurgião está cutucar ali o ápice e vai perceber que o conduto vai encher de sangue. Com isso, a gente vai esperar o sangue coagular e proteger esse coágulo com pelo menos 3 milímetros de MTA, um material biocerâmico, e aí fazer o selamento coronário com cotosol e resina composta. Aí aqui tem as imagens, primeiramente o dente no início, a imagem A, no início do tratamento, né, somente com o curativo ali na coroa, e a B, logo após a proteção do coágulo, então o coágulo já está nesse conduto, aí ele tem o MTA e depois o cotosol e resina composta. Quando eu considero que o meu tratamento foi bem sucedido? Primeiramente, quando tem ausência de sinais e sintomas, quando o dente tem mobilidade normal, ou seja, ele não apresenta mobilidade anormal, ausência de radiolucidez periapical e reabsorção na radiografia, e quando a gente observa radiograficamente que houve um desenvolvimento apical. Aqui eu pus o esquema no caminho da polpa, para vocês observarem a lima K, como eu falei, adentrando ali o canal, ultrapassando o ápice desse dente, para fazer ali, estimular o sangramento. Logo após o sangue entrando no conduto, e ali tem o MTA protegendo esse coágulo, e a restauração coronária. E a imagem C, é como a gente almeja que esse dente fique logo após o tratamento, né? Dá um tempo aí, uns 6 meses, mais ou menos.
E aqui eu trouxe um outro caso, que ele é mais dramático, né, para vocês enxergarem bem esse desenvolvimento, que é de um caso de um pré-molar, como vocês podem ver aí, que tinha um ápice aberto, foi feito esse tratamento que eu falei, a revascularização, e a gente tem um acompanhamento dele de até 18 meses. Então, como vocês podem ver, aos 6 meses o ápice estava já até quase fechado, e aos 8 estava totalmente fechado. E esse caso, ele tem uma particularidade que as células tronco que adentraram ali o canal, elas não somente estimularam cementoblastos e odontoblastos, mas também a formação de uma polpa ali, somente no ápice do dente, que permitiu que esse dente tivesse sensibilidade parecida com um dente controle, que foi estipulado no início da pesquisa. Então, nesse caso específico, o paciente, além de ter o ápice do dente fechado, esse dente voltou a responder aos testes de sensibilidade. E foi isso, essas são minhas referências. Qualquer dúvida podem deixar nos comentários e boa prova!